Minha vida acabou durante 17 minutos sobre uma mesa hospitalar, e quando retornei ficava apenas chorando sem parar. Mas não era por sentir dor física, não era pelo susto do que aconteceu, era porque o Senhor Jesus me revelou uma verdade terrível. 93% das pessoas que se dizem seguidoras dele estão caminhando direto para a perdição eterna por causa de um erro específico que cometem todos os dias pensando que não tem problema nenhum. Não é usar drogas, não é ter relações proibidas, não é roubar. É uma coisa que com certeza já fez nas últimas 24 horas e nem notou. Uma coisa que está dentro da sua residência neste instante, guardada no seu aparelho celular, fazendo parte do seu dia a dia. E quando presenciei as pessoas gritando no lugar de tormento por causa disso, pessoas que cantavam nas igrejas, que lideravam grupos de oração, que davam seus dízimos com fidelidade, eu compreendi porque o Senhor Jesus ficou triste quando falou. Muitos vão me chamar naquele momento dizendo: Senhor, Senhor, mas eu vou responder, afastem-se de mim. O que vou revelar agora vai fazer qualquer um repensar cada decisão que toma desde o momento em que abre os olhos pela manhã. Porque o erro que parece mais inofensivo é justamente o que mais está enchendo o lugar de tormento neste exato momento. Meu nome é Marcos Oliveira. Tenho 43 anos de idade, trabalho como engenheiro civil e resido em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Durante 15 anos ergui edifícios, viadutos, centros comerciais, mas no dia 23 de agosto de 2024, numa sexta-feira que começou como qualquer outra, eu me transformei na estrutura que desabou. Era para ser um procedimento sem complicação para tirar a vesícula. Cheguei no hospital às 7 horas da manhã, fazendo piada com a profissional de enfermagem dizendo que voltaria para casa antes do meio-dia. Minha última publicação nas redes sociais às 6h47 foi uma foto minha no hospital com os dizeres: hoje tem. Removendo a intrusa. Deus está no comando. 127 curtidas, 34 comentários desejando que tudo corresse bem, mas às 9h23 da manhã, meu órgão cardíaco parou totalmente por 17 minutos, que a equipe médica depois classificaria como impossíveis de compreender pela ciência. Preciso que compreenda quem eu era antes de partir, porque isso deixa tudo ainda mais assustador. Convertido há 22 anos, diácono há 8, professor da escola dominical há 12, liderava o time masculino, montava encontros espirituais, tinha até um canal na internet sobre engenharia e fé, com 15 mil seguidores. Minha esposa Priscila comandava o ministério feminino. Nossos 3 filhos, Daniel de 17, Sara de 14 e Pedro de 11, todos servindo com dedicação. Éramos de verdade a família que o líder religioso usava como referência. Conversava com Deus todo dia, estudava as escrituras em família, contribuía financeiramente, participava das campanhas de jejum. Jamais traí minha esposa, jamais roubei algo, jamais agredi meus filhos, jamais bebi além da conta. Por todos os padrões visíveis, eu era um seguidor exemplar, um homem de Deus, alguém que tinha certeza total da salvação. Mas naquela mesa cirúrgica, quando o bisturi provocou uma resposta alérgica violenta que ninguém podia imaginar, quando meu músculo cardíaco entrou em fibrilação e depois parou completamente, quando os aparelhos fizeram aquele barulho contínuo, que significa fim, foi nesse momento que descobri que minha vida cristã inteira era uma ilusão. Não por fingimento consciente, mas por um erro tão normalizado, tão aceito, tão integrado na rotina que eu nunca, em 22 anos de conversão, tinha pensado nisso como erro. Dr. Henrique Camargo, o cirurgião principal, depois me contou cada detalhe médico, como tentaram reanimação cardiopulmonar por 17 minutos seguidos, como usaram o choque elétrico 11 vezes, como a profissional de enfermagem Cláudia chorou quando ele começou a pronunciar o horário do falecimento. Como do nada, sem possibilidade de explicação pela medicina, no minuto 17 meu coração retornou forte, estável, como se nunca tivesse parado. Senhor Marcos, ele disse quando recuperei a consciência 3 dias depois, o senhor não deveria estar aqui. 17 minutos sem oxigenação do cérebro. O senhor deveria estar morto ou sem funções cerebrais. Mas todos os seus resultados neurológicos estão perfeitos. Mais que perfeitos. É como se seu cérebro tivesse sido guardado. Guardado. Se ele soubesse o que aconteceu naqueles 17 minutos, entenderia que guardado é a última palavra que eu escolheria.
porque enquanto meu corpo ficava sem vida naquela mesa, com 8 profissionais lutando para me trazer de volta, eu estava mais consciente e mais apavorado do que jamais estive em 43 anos de existência. A mudança foi instantânea. Num momento eu estava olhando para as luzes da sala cirúrgica. No próximo estava em pé em um lugar onde a própria luz tinha vida. Não era como as experiências que se lê por aí, com um corredor de luz e parentes mortos aguardando. Era completamente diferente. Era real de uma forma que fazia toda a minha vida anterior parecer um sonho sem foco. E então eu ouvi Jesus. Mas preciso que esqueça todas as imagens que já viu. Esqueça o Jesus loiro de olhos azuis das produções cinematográficas. Esqueça o Jesus sempre sorridente dos quadros nas igrejas. Este Jesus tinha chamas nos olhos. Literalmente fogo que penetrava até a última célula da minha existência. Sua presença era tão santa, tão pura, tão absolutamente diferente que instantaneamente caí com o rosto em terra. Não por decisão, por necessidade. Como quando toca um fio elétrico de alta voltagem e seu corpo simplesmente reage. Marcos, ele disse. E meu nome na boca dele continha cada segundo dos meus 43 anos. Cada decisão, cada pensamento, cada clique. Sim, cada clique. Porque me trocou, Senhor, eu não compreendo. Consegui falar ainda com o rosto no chão. Eu te sirvo há 22 anos. Eu converso contigo, jejuo, leio as escrituras, levante a cabeça, ele ordenou. Quando obedeci, vi que ele segurava algo. Era meu aparelho celular, mas não como objeto físico. Era como se fosse a essência espiritual de todos os dispositivos que já possuí. E dele emanava uma escuridão que pulsava como algo com vida. Quer saber por que tantos que dizem me amar estão indo para a perdição? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, o espaço ao nosso redor mudou. O espaço ao nosso redor se transformou numa velocidade que meu cérebro mal conseguia processar. Antes de prosseguir com a revelação que vai mudar sua vida para sempre, faça parte dessa família espiritual. Toque no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as mensagens sagradas que podem salvar sua eternidade. De repente, estávamos no que parecia ser uma sala de controle do universo. Mas não era tecnologia comum. Era algo espiritual que minha mente traduzia como tecnologia para conseguir entender. Haviam monitores por todos os lados, milhares, milhões deles, cada um mostrando a vida de uma pessoa em tempo real. Observe, Jesus ordenou, apontando para um monitor específico. Era um homem de uns 35 anos. Acordava às 6 da manhã. Primeira coisa que fazia. Pegava o aparelho celular, verificava aplicativos de mensagem, redes sociais, correio eletrônico, notícias. 47 minutos rolando telas antes mesmo de sair da cama. Levantava correndo. Tomava banho com o aparelho tocando música no banheiro. Café da manhã assistindo vídeos na internet. No caminho para o trabalho, mais redes sociais. No trabalho, computador o dia todo intercalando trabalho com abas de plataformas sociais, almoço assistindo séries. Volta para casa ouvindo podcast. Jantar em família, mas cada um na sua tela. Depois do jantar, console de jogos até meia-noite. Antes de dormir, mais 1 hora rolando aplicativos de vídeos curtos. Adormecia com o aparelho na mão. Sabe quem é? Jesus perguntou. Olhei mais de perto, o choque foi como um soco no estômago. Era eu. Era de verdade meu dia de ontem e do dia anterior e do anterior. Era minha rotina dos últimos anos. Mas, Senhor, eu gaguejei. Eu converso contigo, eu leio as escrituras. Eu vou aos cultos. Ele tocou o monitor e ele mostrou meus momentos espirituais. Conversa da manhã. 3 minutos enquanto o café passava. Metade do tempo pensando no que ia postar nas redes. Leitura bíblica, 5 minutos corridos, um versículo que eu nem lembrava mais qual era. Devocional familiar. 10 minutos de pressa porque o jogo de futebol ia começar. 3 minutos comigo. 9 horas e 47 com entretenimento digital todo dia por anos, ele disse. E cada palavra era como uma martelada. Sabe o que isso significa espiritualmente? Antes que eu pudesse responder, ele me transportou para outro lugar. Era uma casa e reconheci imediatamente. Era a minha casa, mas vista da perspectiva espiritual. O que vi me deixou sem ar. Onde ficava a televisão da sala, havia de verdade um altar, não simbólico. Um altar espiritual real, com velas negras que nunca se apagavam e incenso subindo constantemente. Cada vez que ligávamos a televisão, era como se estivéssemos fazendo uma oferenda. No meu escritório, onde ficava meu computador de jogos, outro altar. No quarto dos meus filhos, onde ficavam os tablets e consoles, mais altares.
Minha casa tinha mais altares para o entretenimento do que para Deus. Vocês acham que idolatria é só estátua de madeira? Jesus disse com uma tristeza profunda. Mas qualquer coisa que recebe mais da sua atenção, do seu tempo, do seu amor do que eu, é um ídolo. E vocês construíram os ídolos mais sofisticados da história. Ele me mostrou então uma visão que jamais vou esquecer. Era um domingo de manhã na minha igreja, casa cheia. Umas 800 pessoas, louvor vibrante, pregação poderosa. Mas quando olhei com os olhos espirituais, vi a verdade terrível. Mais da metade das pessoas estavam fisicamente ali, mas espiritualmente ausentes. Suas mentes ainda estavam nas séries que assistiram até tarde na noite anterior. Seus corações ainda estavam nos jogos que jogaram de madrugada. Seus pensamentos já estavam no que iam assistir quando chegassem em casa. Vi adolescentes no fundo da igreja fingindo anotar a pregação, mas assistindo aplicativos de vídeos curtos com o brilho da tela no mínimo. Vi adultos conferindo resultados de futebol durante a oração. Vi até um dos líderes de louvor enquanto cantava sobre entregar tudo a Jesus mentalmente, planejando sua próxima sessão de jogos. É por isso que não há mais poder nas igrejas, Jesus revelou. Vocês estão presentes no corpo, mas ausentes no espírito. Adoram com os lábios, mas o coração está em outro lugar. Cantam, tu és o centro, mas o centro real são suas telas. Agora escreva nos comentários. Meu coração é luz, e nenhum mal resiste a essa vibração. Essa afirmação sela sua proteção espiritual e impede que qualquer sombra se aproxime. Continuando. Então ele me levou para o quarto do meu filho mais velho, Daniel, 17 anos, criado na igreja, batizado aos 12. Vi ele na madrugada anterior, 3 da manhã, ainda jogando online. Mas não era só o jogo. Vi as influências espirituais entrando através daquele entretenimento. Cada jogo violento abrindo portas. Cada hora gasta alimentando algo escuro dentro dele. Seu filho não conhece minha voz, Jesus disse. Ele conhece as vozes dos criadores de conteúdo, dos influenciadores digitais, dos personagens de jogos. Passa 8 horas por dia no mundo digital e 8 minutos comigo. E acha que ele está salvo só porque foi batizado? Mas é só entretenimento. Eu protestei desesperadamente. Todo mundo faz isso. Faz parte da vida moderna. Jesus me olhou com uma mistura de amor e severidade que me quebrou completamente. Marcos, deixa eu te mostrar para onde vai quem escolhe entretenimento em vez de mim. O ambiente mudou instantaneamente. O calor atingiu primeiro. Não um calor normal, mas algo que penetrava a alma. Depois veio o som, gritos, lamentos, choro que não tinha fim. Estávamos numa plataforma de observação espiritual, olhando para o inferno. Mas não era o inferno que eu imaginava. Era pior, muito pior. Vi milhões de pessoas e o que me destruiu foi reconhecer muitas delas. Não eram os assassinos e estupradores que eu esperava ver. Eram pessoas que eu conhecia das igrejas, pessoas que cantavam no coral, que dirigiam departamentos, que postavam versículos nas redes sociais entre uma foto e outra. Olha mais de perto, Jesus ordenou. Aproximamos de um grupo específico. O que vi me fez vomitar espiritualmente, se é que isso é possível. Cada pessoa estava presa numa versão distorcida do seu entretenimento favorito. Um jovem que eu reconheci tinha sido do louvor da igreja. Estava eternamente preso dentro de um jogo, mas o jogo agora jogava com ele. Cada morte no jogo ele sentia na realidade espiritual, morrendo e revivendo infinitamente, sem poder desligar, sem poder sair. Uma mulher que eu tinha visto muitas vezes nos cultos estava presa numa tela infinita de aplicativo social, rolando eternamente fotos que se transformavam em acusações. Cada foto que ela tinha curtido por inveja, cada story que tinha visto por fofoca, cada post que tinha feito por vaidade, tudo voltava como tormento. Ela tentava parar de rolar, mas seus dedos estavam fundidos à tela. Senhor, por que eles estão aqui? Perguntei tremendo. Eles iam à igreja, eles conversavam contigo. Observe os números, ele respondeu. Acima de cada pessoa apareceram números que me gelaram. Horas totais vividas. 438 mil horas com entretenimento. 127 mil horas comigo. Está vendo? Jesus continuou. Eles me deram migalhas do tempo deles e chamaram isso de relacionamento. Passaram 100 vezes mais tempo adorando suas telas do que me adorando. E agora passarão a eternidade com o Deus que escolheram. Vi então um homem de uns 50 anos que me fez chorar. Ele gritava. Eu ia à igreja, eu contribuía financeiramente, eu não matei ninguém. E um demônio respondia rindo. Mas você assistiu 1847 filmes e não consegue citar 10 versículos.
Conhece todas as temporadas de séries famosas, mas não conhece o caminho da salvação. Escolheu seu Deus a cada clique. Isso não pode ser real. Eu gritei. Entretenimento não pode mandar pessoas para o inferno. Jesus então me mostrou uma visão ainda mais terrível. Era minha própria família no futuro. Vi meu filho Daniel aos 30 anos completamente afastado de Deus, viciado em pornografia, que começou com jogos aparentemente inocentes. Vi minha filha Sara, destruída por comparações nas redes sociais com depressão profunda, tendo abandonado a fé, porque Deus nunca era tão interessante quanto as séries. Vi meu caçula Pedro envolvido com jogos de azar online, que começaram com joguinhos de celular. Seus filhos estão seguindo seu exemplo. Jesus disse, ensinou eles que 3 minutos comigo e 3 horas com entretenimento é normal, que assistir série durante o jantar é mais importante que conversar, que o primeiro ato do dia é checar o celular, não agradecer pela vida. Mas então ele me mostrou algo que me destruiu completamente. Era eu mesmo uma semana antes da cirurgia. Minha mãe tinha ligado. Ela tem 73 anos, mora sozinha desde que papai morreu. Ligou para conversar. Disse que estava se sentindo só. Eu atendi, mas estava jogando no celular. Respondia com, sim, mãe. Que coisa, né? Sem prestar atenção real. Depois de 4 minutos disse que tinha que desligar, que estava ocupado. Voltei pro jogo. Joguei por mais 3 horas. Sua mãe chorou depois dessa ligação. Jesus revelou. Ela só queria ouvir sua voz. Sentir que ainda tinha um filho, mas não tinha tempo para ela. Tinha tempo para passar 127 horas naquele jogo no último mês, mas não tinha 10 minutos para quem te deu a vida. Eu não sabia. Chorei. Achei que era só relaxamento, diversão inocente. Nada é inocente quando rouba o lugar de Deus e das pessoas. Ele respondeu. Vocês criaram uma geração que prefere vidas virtuais às reais, que conhece mais sobre universos fictícios do que sobre meu reino, que chora por personagens de série, mas não chora pelos perdidos. Foi então que ele me levou ao lugar que mudaria minha vida para sempre. Era uma sala que parecia não ter paredes, cheia de uma luz dourada que pulsava como se estivesse viva. No centro havia algo que meu cérebro demorou para processar. Era como se fosse um arquivo do universo, mas não de papéis. Era um registro espiritual de cada segundo da existência humana. Quero que veja a verdade sobre o tempo, Jesus disse, me conduzindo até uma seção específica, o recurso mais precioso que dei à humanidade e o mais desperdiçado. Ele tocou algo que parecia uma gaveta de luz e instantaneamente vi minha vida inteira em números que me deixaram sem fôlego. Tempo total vivido até agora, 15.695 dias. Tempo dormindo, 5.231 dias. Tempo trabalhando, 3.200 dias. Tempo em entretenimento digital, 2.847 dias. Tempo em conversa real e profunda, 18 dias. 18 dias comigo em 43 anos, Marcos. E se considerava um homem de Deus. Mas eu converso contigo todo dia, protestei. 3 minutos de palavras repetidas enquanto pensa em outras coisas não é conversa. Ele respondeu. É protocolo religioso. Passa mais tempo escolhendo o que assistir nas plataformas de streaming do que falando comigo. Então ele me mostrou algo devastador. Era uma fila interminável de pessoas chegando para o julgamento, cada uma carregando o que parecia ser um disco rígido externo espiritual, todo o seu consumo digital da vida inteira. Vi um jovem de 19 anos que tinha morrido num acidente de moto. Seu arquivo mostrava 47.000 horas de jogos, 23.000 horas de redes sociais, 12.000 horas de pornografia disfarçada de conteúdo adulto normal, tempo genuíno com Deus, 12 horas em toda a sua vida. Ele ia aos retiros. Jesus mostrou, postava fotos com versículos. Seus pais achavam que ele era seguidor. Mas olha o Deus dele. O disco rígido espiritual do rapaz se abriu. E dele saíram as verdadeiras entidades que ele tinha adorado. Personagens de jogos, influenciadores, criadores de conteúdo. Eles agora eram seus juízes eternos. E eles não tinham misericórdia. Cada hora que vocês dão para algo, vocês estão fazendo um depósito espiritual. Jesus explicou. Estão construindo um relacionamento, estão declarando, isso é meu Deus e na eternidade vocês colherão o Deus que plantaram. Vi então uma mulher de meia idade chegando ao julgamento. Líder de célula por 10 anos. Seu arquivo, 67.000 horas assistindo novelas e séries só para relaxar, ela sempre dizia. Mas cada novela tinha plantado sementes. Normalização de adultério,
inveja como entretenimento, fofoca como diversão. Sua mente estava tão conformada com o padrão das novelas que não conseguia mais discernir o bem do mal. Ela ensinou células por 10 anos, Jesus disse, mas aprendeu sua moral da televisão. Falava de santidade domingo e assistia pornografia emocional de segunda a sábado. Quem acha que era seu verdadeiro mestre? Mas o que me quebrou completamente foi quando ele me mostrou as crianças. Milhares de crianças, algumas de apenas 3, 4 anos, já viciadas em telas. Vi bebês que só paravam de chorar com vídeos online. Crianças de 5 anos com insônia por causa do vício em tablets. Adolescentes de 13 anos com depressão severa por comparação social nas redes. Uma geração inteira perdida antes mesmo de me conhecer. Jesus disse com lágrimas, sim. Jesus chorava. Seus pais os entregaram para as telas para ter paz. Trocaram a formação espiritual por babás eletrônicas e agora colhem filhos que não me conhecem, não me ouvem, não me buscam, porque foram treinados desde bebês a adorar telas. Vi então minha própria casa numa perspectiva temporal. Era um sábado típico. Eu no videogame, Priscila assistindo série, Daniel no quarto jogando online, Sara nas redes sociais, Pedro no tablet, 5 pessoas na mesma casa, cada uma em seu mundo digital, completamente desconectadas. 0 comunhão real. 0 discipulado. 0 vida espiritual verdadeira. Vocês moram juntos, mas vivem separados. Jesus observou. Sabem tudo sobre as vidas fictícias das séries, mas não sabem o que se passa no coração um do outro. Conhecem cada detalhe dos seus personagens favoritos, mas não conhecem as lutas dos seus próprios filhos. E se essa mensagem ressoou com seu coração até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também precisam dessa luz, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Senhor, me perdoa. Eu clamei, caindo de joelhos. Eu não sabia que era tão grave. Não sabia? Ele perguntou. Quantas vezes sentiu o vazio depois de maratonar uma série? Quantas vezes percebeu que tinha desperdiçado um dia inteiro em jogos? Quantas vezes o Espírito Santo te incomodou e ignorou? E era verdade, eu sabia. No fundo sempre soube. Cada vez que escolhia mais um episódio em vez de ler as Escrituras. Cada vez que dizia só mais uma partidinha e varava a madrugada. Cada vez que o Espírito Santo me incomodava e eu abafava com mais entretenimento, eu sabia. Mas fingia que não. Agora deixa eu te mostrar o que acontece no mundo espiritual. Cada vez que alguém escolhe uma tela em vez de mim. Jesus disse e o cenário mudou novamente. Estávamos numa casa comum, numa noite comum. Vi um pai de família chegando do trabalho cansado. Seus filhos correram para abraçá-lo, mas ele disse, depois papai precisa relaxar um pouco. Ligou a televisão. No mundo espiritual vi demônios de verdade comemorando. Um deles, particularmente grotesco, sussurrou, mais uma noite vitoriosa, mais uma oportunidade de conexão familiar destruída. A esposa tentou conversar sobre seu dia. Amor, preciso te contar uma coisa importante. Mas ele estava absorto no jogo de futebol. Fala, tô ouvindo. Mentiu sem tirar os olhos da tela. Vi o coração dela se partindo em tempo real. Vi também um anjo ao lado dela chorando, porque aquela era a noite em que ela ia compartilhar que estava pensando em suicídio. Mas o marido escolheu a televisão. 3 meses depois ela tomaria uma cartela de remédios. Sobreviveria por milagre. Mas o casamento nunca se recuperaria. Tudo porque ele precisava relaxar. Cada escolha de entretenimento sobre relacionamento tem consequências eternas. Jesus explicou. Vocês acham que estão só assistindo algo, só jogando algo, só rolando a tela, mas estão escolhendo a morte sobre a vida. Então ele me mostrou minha própria casa numa quinta-feira, 6 meses antes da minha cirurgia. Pedro, meu caçula de 11 anos, tinha chegado da escola chorando. Bullying. Estava sofrendo há meses, mas nunca tinha contado. Naquele dia decidiu se abrir. Entrou no meu escritório. Pai, preciso conversar, Pedro. Papai tá numa reunião importante. Eu disse, mas era mentira. Estava numa partida no jogo online. Vai falar com sua mãe. Foi procurar Priscila. Ela estava no sofá assistindo sua série favorita. Mãe, amor, falta só 20 minutos para acabar o episódio. Depois a gente conversa. Pedro foi pro quarto e chorou sozinho. Vi no mundo espiritual como aquele momento foi crucial. Ali naquela tarde ele tomou uma decisão. Nunca mais tentaria se abrir com a gente. E um demônio especializado em depressão infantil se anexou a ele naquele exato momento. Seu filho contemplou suicídio aos 11 anos. Jesus revelou,
E vocês não sabiam porque estavam ocupados demais com o entretenimento. Eu estava soluçando. Como eu fui tão cego? Vocês não são cegos. Vocês escolhem não ver. O entretenimento é a morfina espiritual desta geração. Entorpece a dor da vida vazia, mas não cura. Apenas adia o confronto com a realidade. Ele me levou então para mostrar diferentes casas, diferentes famílias. O mesmo padrão se repetindo. Uma mãe assistindo novela enquanto a filha de 14 anos se cortava no banheiro. Um pai jogando console enquanto o filho de 16 anos via pornografia no quarto. Um casal assistindo plataforma de streaming, enquanto o filho de 7 anos era abusado online por um predador no jogo infantil. Uma família inteira no celular durante o jantar, enquanto a avó idosa que morava com eles morria de solidão na mesma mesa. Vocês chamam isso de vida moderna, Jesus disse. Eu chamo de morte em vida. Estão fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes, conectados com o mundo todo, mas desconectados de quem está ao lado. Vi então uma estatística que me gelou. 73% das crianças cristãs perdem a fé antes dos 18 anos. Motivo número 1. Pais que priorizavam entretenimento sobre discipulado. Tempo médio de conversa real entre pais e filhos cristãos. 4 minutos por dia. Tempo médio de telas na mesma casa, 7 horas por dia. Vocês estão criando uma geração de órfãos espirituais. Jesus disse, filhos com pais vivos, mas ausentes, que conhecem todos os heróis dos filmes, mas não conhecem os heróis da fé, que sabem toda a cronologia de sagas cinematográficas, mas não sabem o plano de salvação. Mas então ele me mostrou algo ainda pior. Era o futuro. Vi igrejas vazias, templos transformados em museus, a fé cristã virando apenas memória histórica e a causa, uma geração inteira perdida para as telas, que nunca desenvolveu fome espiritual, porque estava sempre saciada com o entretenimento. Em 30 anos, Jesus profetizou: se nada mudar, o cristianismo verdadeiro será apenas um remanescente, não por perseguição externa, mas por suicídio digital. Vocês mesmos estão matando a fé ao trocar minha presença por pixels. As palavras dele ainda ecoavam quando o cenário mudou novamente. Agora eu estava vendo o que parecia ser um mapa espiritual do Brasil. Pontos de luz representavam cristãos verdadeiros, mas o que me chocou foi ver como esses pontos estavam diminuindo rapidamente, apagando como velas ao vento. Cada luz que se apaga é uma alma que escolheu as telas sobre mim. Jesus explicou. Agora vou te mostrar 3 casos específicos que representam milhões. Caso 1, o jovem Lucas. Vi um rapaz de 22 anos, Lucas Fernandes, de Belo Horizonte, criado na igreja, pais pastores, ungido desde criança para o ministério. Aos 15 anos ganhou um smartphone para os estudos, disseram os pais. Em 6 meses estava viciado. Começou com vídeos de música cristã na internet. O algoritmo foi sugerindo outras coisas. Em 1 ano estava assistindo conteúdo que questionava a fé. Em 2 anos, canais de ateísmo. Vi o momento exato em que ele perdeu a fé. 2h34 da manhã. Depois de 6 horas seguidas consumindo o conteúdo anticristão. Ele fechou a Bíblia que estava na mesa e disse: é tudo mentira. Seus pais nunca souberam o que aconteceu. Achavam que era fase. Mas Lucas tinha sido discipulado por criadores de conteúdo ateus enquanto os pais achavam que ele estava estudando no quarto. Ele seria um grande pregador. Jesus disse tinha unção, chamado dom, mas trocou o meu chamado por 10.000 horas de vídeos online. Agora prega ateísmo nas redes sociais. Já afastou 47 jovens da fé. O sangue deles está nas mãos dele, mas também nas mãos dos pais que deram um smartphone sem supervisão. E caso 2, Dona Marta. Vi uma senhora de 58 anos, Marta Silva, do interior do Paraná, intercessora por 30 anos, guerreira de oração, jejuava toda a semana. Mas quando a filha apresentou a plataforma de streaming, só para a senhora se distrair um pouco, tudo mudou. Começou com uma novela coreana inocente. Em 6 meses estava assistindo 8 horas por dia. Parou de orar, parou de jejuar, parou de ler as escrituras. Eu volto a orar depois que terminar essa temporada. Colherão o Deus que plantaram. Vi então uma mulher de meia idade chegando ao julgamento. Líder de célula por 10 anos. Seu arquivo 67.000 horas assistindo novelas e séries só para relaxar, ela sempre dizia. Mas cada novela tinha plantado sementes. Normalização de adultério, inveja como entretenimento, fofoca como diversão. Sua mente estava tão conformada com o padrão das novelas que não conseguia mais discernir o bem do mal.
Ela ensinou células por 10 anos, Jesus disse. Mas aprendeu sua moral da televisão. Falava de santidade domingo e assistia pornografia emocional de segunda a sábado. Quem acha que era seu verdadeiro mestre? Mas o que me quebrou completamente foi quando ele me mostrou as crianças. Milhares de crianças, algumas de apenas 3, 4 anos já viciadas em telas. Vi bebês que só paravam de chorar com vídeos online. Crianças de 5 anos com insônia por causa do vício em tablets. Adolescentes de 13 anos com depressão severa por comparação social nas redes. Uma geração inteira perdida antes mesmo de me conhecer. Jesus disse com lágrimas. Sim, Jesus chorava. Seus pais os entregaram para as telas para ter paz. Trocaram a formação espiritual por babás eletrônicas e agora colhem filhos que não me conhecem, não me ouvem, não me buscam, porque foram treinados desde bebês a adorar telas. Vi então minha própria casa numa perspectiva temporal. Era um sábado típico. Eu no videogame, Priscila assistindo série, Daniel no quarto jogando online, Sara nas redes sociais, Pedro no tablet. 5 pessoas na mesma casa, cada uma em seu mundo digital, completamente desconectadas. 0 comunhão real. 0 discipulado. 0 vida espiritual verdadeira. Vocês moram juntos, mas vivem separados. Jesus observou. Sabem tudo sobre as vidas fictícias das séries, mas não sabem o que se passa no coração um do outro. Conhecem cada detalhe dos seus personagens favoritos, mas não conhecem as lutas dos seus próprios filhos. E se essa mensagem ressoou com seu coração até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também precisam dessa luz, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Senhor, me perdoa, eu clamei, caindo de joelhos. Eu não sabia que era tão grave. Não sabia? Ele perguntou. Quantas vezes sentiu o vazio depois de maratonar uma série? Quantas vezes percebeu que tinha desperdiçado um dia inteiro em jogos? Quantas vezes o Espírito Santo te incomodou e ignorou? E era verdade, eu sabia. No fundo sempre soube. Cada vez que escolhia mais um episódio em vez de ler as escrituras, cada vez que dizia só mais uma partidinha e varava a madrugada, cada vez que o Espírito Santo me incomodava e eu abafava com mais entretenimento, eu sabia, mas fingia que não. Agora deixa eu te mostrar o que acontece no mundo espiritual. Cada vez que alguém escolhe uma tela em vez de mim, Jesus disse e o cenário mudou novamente. Estávamos numa casa comum, numa noite comum. Vi um pai de família chegando do trabalho cansado. Seus filhos correram para abraçá-lo, mas ele disse: "Depois, papai precisa relaxar um pouco." Ligou a televisão. No mundo espiritual, vi demônios de verdade comemorando. Um deles, particularmente grotesco, sussurrou: "Mais uma noite vitoriosa. Mais uma oportunidade de conexão familiar destruída." A esposa tentou conversar sobre seu dia. "Amor, preciso te contar uma coisa importante." Mas ele estava absorto no jogo de futebol. "Fala, tô ouvindo." Mentiu sem tirar os olhos da tela. Vi o coração dela se partindo em tempo real. Vi também um anjo ao lado dela chorando, porque aquela era a noite em que ela ia compartilhar que estava pensando em suicídio. Mas o marido escolheu a televisão. 3 meses depois ela tomaria uma cartela de remédios. Sobreviveria por milagre, mas o casamento nunca se recuperaria. Tudo porque ele precisava relaxar. Cada escolha de entretenimento sobre relacionamento tem consequências eternas. Jesus explicou. Vocês acham que estão só assistindo algo, só jogando algo, só rolando a tela, mas estão escolhendo a morte sobre a vida. Então ele me mostrou minha própria casa numa quinta-feira, 6 meses antes da minha cirurgia. Pedro, meu caçula de 11 anos, tinha chegado da escola chorando, bullying. Estava sofrendo há meses, mas nunca tinha contado. Naquele dia decidiu se abrir. Entrou no meu escritório. "Pai, preciso conversar, Pedro." "Papai tá numa reunião importante." Eu disse, mas era mentira. Estava numa partida no jogo online. "Vai falar com sua mãe." Foi procurar Priscila. Ela estava no sofá assistindo sua série favorita. "Mãe, amor, falta só 20 minutos para acabar o episódio. Depois a gente conversa." Pedro foi pro quarto e chorou sozinho. Vi no mundo espiritual como aquele momento foi crucial. Ali naquela tarde ele tomou uma decisão. Nunca mais tentaria se abrir com a gente. E um demônio especializado em depressão infantil se anexou a ele naquele exato momento. Seu filho contemplou suicídio aos 11 anos. Jesus revelou: "E vocês não sabiam por que estavam ocupados demais com entretenimento." Eu estava soluçando. Como eu fui tão cego?
Vocês não são cegos. Vocês escolhem não ver. O entretenimento é a morfina espiritual desta geração. Entorpece a dor da vida vazia, mas não cura. Apenas adia o confronto com a realidade. Ele me levou então para mostrar diferentes casas, diferentes famílias. O mesmo padrão se repetindo. Uma mãe assistindo novela enquanto a filha de 14 anos se cortava no banheiro. Um pai jogando console enquanto o filho de 16 anos via pornografia no quarto. Um casal assistindo plataforma de streaming, enquanto o filho de 7 anos era abusado online por um predador no jogo infantil. Uma família inteira no celular durante o jantar. Enquanto a avó idosa que morava com eles morria de solidão na mesma mesa. Vocês chamam isso de vida moderna. Jesus disse: eu chamo de morte em vida. Estão fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Conectados com o mundo todo, mas desconectados de quem está ao lado. Vi então uma estatística que me gelou. 73% das crianças cristãs perdem a fé antes dos 18 anos. Motivo número 1. Pais que priorizavam entretenimento sobre discipulado. Tempo médio de conversa real entre pais e filhos cristãos. 4 minutos por dia. Tempo médio de telas na mesma casa, 7 horas por dia. Vocês estão criando uma geração de órfãos espirituais. Jesus disse: filhos com pais vivos mas ausentes, que conhecem todos os heróis dos filmes, mas não conhecem os heróis da fé, que sabem toda a cronologia de sagas cinematográficas, mas não sabem o plano de salvação. Mas então ele me mostrou algo ainda pior. Era o futuro. Vi igrejas vazias, templos transformados em museus, a fé cristã virando apenas memória histórica e a causa, uma geração inteira perdida para as telas, que nunca desenvolveu fome espiritual, porque estava sempre saciada com entretenimento. Em 30 anos Jesus profetizou: se nada mudar, o cristianismo verdadeiro será apenas um remanescente, não por perseguição externa, mas por suicídio digital. Vocês mesmos estão matando a fé ao trocar minha presença por pixels. As palavras dele ainda ecoavam quando o cenário mudou novamente. Agora eu estava vendo o que parecia ser um mapa espiritual do Brasil. Pontos de luz representavam cristãos verdadeiros, mas o que me chocou foi ver como esses pontos estavam diminuindo rapidamente, apagando como velas ao vento. Cada luz que se apaga é uma alma que escolheu as telas sobre mim. Jesus explicou: agora vou te mostrar 3 casos específicos que representam milhões. Caso 1, o jovem Lucas. Vi um rapaz de 22 anos, Lucas Fernandes, de Belo Horizonte, criado na igreja, pais pastores, ungido desde criança para um ministério. Aos 15 anos ganhou um smartphone para os estudos, disseram os pais. Em 6 meses estava viciado. Começou com vídeos de música cristã na internet. O algoritmo foi sugerindo outras coisas. Em 1 ano estava assistindo conteúdo que questionava a fé. Em 2 anos, canais de ateísmo. Vi o momento exato em que ele perdeu a fé. 2h34 da manhã. Depois de 6 horas seguidas consumindo o conteúdo anticristão. Ele fechou a Bíblia que estava na mesa e disse: é tudo mentira. Seus pais nunca souberam o que aconteceu. Achavam que era fase. Mas Lucas tinha sido discipulado por criadores de conteúdo ateus, enquanto os pais achavam que ele estava estudando no quarto. Ele seria um grande pregador. Jesus disse tinha unção, chamado, dom, mas trocou o meu chamado por 10.000 horas de vídeos online. Agora prega ateísmo nas redes sociais. Já afastou 47 jovens da fé. O sangue deles está nas mãos dele, mas também nas mãos dos pais que deram um smartphone sem supervisão. E caso 2, Dona Marta. Vi uma senhora de 58 anos, Marta Silva, do interior do Paraná, intercessora por 30 anos, guerreira de oração, jejuava toda a semana. Mas quando a filha apresentou a plataforma de streaming, só para a senhora se distrair um pouco, tudo mudou. Começou com uma novela coreana inocente. Em 6 meses estava assistindo 8 horas por dia. Parou de orar, parou de jejuar, parou de ler as escrituras. Eu volto a orar depois que terminar essa temporada de streaming no celular. Tarde mais do mesmo. Chegada em casa, televisão, jantar com televisão. Depois do jantar, console de jogos até meia-noite. Onde eu estava nesse dia, Marcos? Jesus perguntou. Tentei lembrar. Não consegui. Não tinha orado. Não tinha lido as escrituras. Não tinha pensado em Deus uma vez sequer. Terça, ele continuou. Mesma rotina. Quarta, idêntica. Quinta, pior ainda. 14 horas de tela naquele dia. Sexta, dia da sua cirurgia, ele mostrou. Postou pedindo oração às 6h47. Mas quando foi a última vez que tinha orado de verdade?
Eu não conseguia responder. Não lembrava. 2 semanas antes, ele respondeu por mim. E foram 2 minutos pedindo para o time ganhar o jogo. A vergonha me consumia. Mas ele não tinha terminado. Quer ver o saldo real da sua vida? Perguntou. Apareceu diante de mim algo como um extrato bancário espiritual. Depósitos, Reino de Deus. Conversas verdadeiras, 18 dias em 43 anos. Leitura bíblica com atenção, 31 dias. Jejum genuíno, 7 dias. Evangelismo real, 12 pessoas em 22 anos. Tempo de qualidade com a família, 127 dias. Retiradas. Reino das trevas. Entretenimento digital, 2.847 dias. Jogos violentos, 1.230 dias. Conteúdo sexual sensual, 456 dias. Redes sociais, 892 dias. Discussões inúteis online, 234 dias. Saldo negativo, 4.983 dias. Está em débito espiritual profundo. Jesus disse: deve mais ao reino das trevas do que ao reino de Deus e ainda se considera salvo. Mas eu creio em ti, protestei desesperadamente. Os demônios também creem e tremem. Ele respondeu: fé sem obras é morta e suas obras mostram em que realmente crê. Crê que entretenimento é mais importante que eu? Crê que diversão digital vale mais que vida eterna? Crê que curtidas valem mais que almas? E então ele me disse algo que me gelou até os ossos. Se tivesse morrido definitivamente naquela mesa de cirurgia, sabe qual seria seu destino? Não precisava responder. Eu sabia. O peso da verdade era esmagador. Mas antes que o desespero total me consumisse, Jesus tocou minha testa e disse: ainda há tempo para você. Por isso vou te mandar de volta. Mas primeiro precisa entender uma última coisa. A cena mudou e vi a sala de cirurgia onde meu corpo estava. 17 minutos tinham se passado. Dr. Henrique estava empapado de suor fazendo compressões torácicas. A profissional de enfermagem Cláudia chorava enquanto preparava mais uma dose de adrenalina. Outros profissionais corriam com equipamentos, desespero controlado em seus rostos. Chama a família, ouvi o anestesista dizer. Acho que perdemos ele. Vi Priscila no corredor. Meus 3 filhos abraçados a ela. Pedro, o caçula, chorava desesperadamente. Papai não pode morrer. Eu nunca disse que amo ele. Foi aí que Jesus disse agora. Senti uma força me puxando como se estivesse sendo sugado por um túnel ao contrário. A última coisa que vi foi Jesus dizendo: lembre-se de tudo, conte tudo, salve todos que puder. A volta foi violenta. Senti cada célula do meu corpo gritando quando a vida retornou. A primeira coisa que ouvi foi o bip constante do monitor cardíaco se transformando em batidas. Depois gritos: voltou, ele voltou. Meu Deus, ele voltou. Dr. Henrique quase caiu para trás. Impossível. 17 minutos. Isso é impossível. Mas eu não conseguia falar. O tubo na garganta, os fios, a dor extrema, só conseguia chorar. Chorar e chorar e chorar. Não de alívio por estar vivo, mas de terror pelo que tinha visto. De vergonha pelo que tinha descoberto sobre mim mesmo. 3 dias depois, quando finalmente pude falar, minhas primeiras palavras chocaram todos. Não foi obrigado por me salvarem ou onde está minha família, foi. Joguem fora todas as televisões. Deletem todos os jogos. Cancelem plataformas de streaming agora. Priscila achou que era delírio pós-traumático. Amor, calma. Você está confuso, não? Gritei com uma força que não tinha. Eu morri. Eu vi para onde a gente está indo. Nossos filhos estão indo pro inferno e a culpa é dos nossos malditos celulares. O médico tentou me sedar achando que era surto. Mas eu agarrei o braço dele. Doutor, quanto tempo o senhor passou no celular hoje? Ele ficou sem resposta. E quanto tempo com Deus? O senhor vai morrer um dia e Jesus vai perguntar por que o senhor conhecia todos os diagnósticos, mas não conhecia ele? Nos dias seguintes no hospital recusei qualquer entretenimento. Sem televisão, sem celular, nada. Só escrituras e oração. E pela primeira vez em anos realmente ouvi Deus. Não uma voz audível, mas aquela presença suave que eu tinha abafado com tanto barulho digital. Daniel, meu filho de 17 anos, veio me visitar sozinho no 4º dia. Pai, o que aconteceu de verdade? Mãe disse que você viu Jesus. Contei tudo, cada detalhe, inclusive sobre ele. Sobre como Jesus mostrou seu futuro se nada mudasse. Ele chorou como nunca tinha visto. Pai, eu estou viciado em pornografia desde os 11 anos. Começou com anúncios em jogos. Agora não consigo parar. Já tentei 1000 vezes. Sinto que tem algo dentro de mim que não consigo controlar. Ali naquele quarto de hospital, eu e meu filho choramos juntos pela primeira vez em anos.
Não por time de futebol, não por jogo perdido, mas por nossas almas. Quando recebi alta, implementei o que agora chamo de protocolo de libertação digital. Não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas era isso ou a eternidade sem Deus. Primeiro, todas as televisões foram doadas. Todas. Segundo, todos os consoles de jogos foram vendidos. Todos. Terceiro, smartphones foram trocados por aparelhos básicos, que só fazem ligação e mensagem. Quarto, computador ficou na sala com acesso monitorado e filtros. Quinto, tempo de tela limitado a 30 minutos por dia para necessidades reais. Sexto, primeira hora do dia dedicada exclusivamente a Deus. Sétimo, refeições sem nenhum dispositivo eletrônico. Oitavo, noites de sexta dedicadas a conversas em família. Nono, sábados sem tecnologia nenhuma. Décimo, prestação de contas semanal entre todos. Você precisa entender. Minha família me odiou no começo. Sara gritou que eu estava arruinando sua vida. Daniel disse que eu não tinha direito de fazer isso. Pedro chorou por 3 dias seguidos pedindo o tablet de volta. Priscila questionou se eu tinha enlouquecido. Mas eu tinha visto o inferno. Tinha visto para onde eles estavam indo. E preferi ser odiado aqui do que vê-los em tormento eterno. As primeiras semanas foram horríveis. Todos tinham sintomas de abstinência reais. Tremores, ansiedade, insônia, irritação extrema. Daniel teve crises de pânico. Sara desenvolveu depressão temporária. Era exatamente como desintoxicação de drogas pesadas. Mas eu orava sem parar. Jejuava. Clamava. E gradualmente, muito gradualmente, algo começou a mudar. Na terceira semana, Pedro entrou na sala onde eu estava lendo as escrituras e perguntou: Pai, posso ler com você? Na quarta semana, Sara veio conversar comigo sobre o bullying que sofria na escola e que nunca tinha contado. Na quinta semana, Daniel confessou que tinha pensado em suicídio 3 vezes no último ano. Na sexta semana, Priscila chorou e disse: Obrigada por me salvar de mim mesma. Estava perdendo minha família mesmo estando dentro da mesma casa. Hoje, 6 meses depois, somos uma família diferente. Conversamos. De verdade. Rimos juntos. Choramos juntos. Oramos juntos. Conhecemos uns aos outros de verdade pela primeira vez. Sara me contou ontem que sente Deus falando com ela pela primeira vez na vida. Daniel está sendo liberto da pornografia. Uma batalha diária, mas com vitórias reais. Pedro disse que não se sente mais sozinho. Priscila voltou a ser a mulher de oração que era. Neste exato momento, você que está recebendo esta mensagem precisa tomar uma decisão. Se essa palavra tocou seu coração, deixe sua história nos comentários aqui embaixo. Compartilhe como o entretenimento digital tem roubado sua vida espiritual. Porque quando testemunhamos uns aos outros, fortalecemos a fé de toda a família espiritual. Escreva agora sua declaração. Eu escolho a luz que me guia e é mais forte do que qualquer escuridão. E saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Juntos somos mais fortes. Juntos vencemos. Seja parte dessa família de luz que está renascendo espiritualmente. Mas eu não estou aqui para te dizer que a solução é virar Amish e rejeitar toda a tecnologia. Não é sobre ser radical por ser radical. É sobre colocar cada coisa no seu lugar certo. Tecnologia não é o inimigo. O inimigo é quando a tecnologia toma o lugar de Deus. Quando o entretenimento rouba o tempo que deveria ser dele. Quando telas destroem relacionamentos que ele criou. Hoje uso tecnologia, mas com propósito. Para trabalhar, para me comunicar, para evangelizar, mas nunca mais para me distrair de Deus. Nunca mais para fugir da realidade. Nunca mais para adorar pixels em vez do Criador. E a diferença é visível. Minha empresa está crescendo mais do que quando eu trabalhava 12 horas por dia. Porque agora Deus abençoa meu trabalho. Meu casamento está melhor do que nos primeiros anos. Porque agora realmente conheço minha esposa. Meus filhos estão se tornando homens e mulheres de Deus porque agora realmente os discípulo. Minha saúde espiritual está mais forte do que em 22 anos de conversão. Porque agora realmente busco a Deus. Então deixa eu te fazer 3 perguntas que Jesus fez a mim. Primeira, quanto tempo passou com Deus hoje? De verdade. Não oração de protocolo. Tempo real, profundo, de qualidade. Segunda, se morresse agora, seu histórico digital testemunharia a favor ou contra você. Terceira, seus filhos estão aprendendo a buscar a Deus ou a buscar telas? As respostas a essas perguntas determinam seu destino eterno.
Não estou exagerando. Vi com meus próprios olhos. O tempo está acabando. Jesus está voltando. E quando ele voltar, não vai perguntar quantos likes tinha, quantos seguidores, quantas horas de série assistiu. Vai perguntar quanto me amou. E o amor é medido em tempo, atenção, prioridade. Você pode mudar agora. Pode tomar a decisão que vai salvar sua eternidade e da sua família. Ou pode continuar achando que está tudo bem, que entretenimento é inocente, que Deus entende. Mas eu te garanto, ele não entende. Ele não aceita. E no dia do julgamento não haverá desculpas. Escolha hoje a quem servir, às telas ou a Cristo, aos pixels ou ao Pai, à distração ou à devoção, porque servir aos dois é impossível. Jesus deixou claro, ou me adora ou adora seus ídolos digitais. Não existe meio termo. Minha vida mudou completamente naqueles 17 minutos. E sua vida pode mudar neste exato momento. Basta escolher. A eternidade está em jogo. Sua família está em jogo. Sua alma está em jogo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Eu morri. Voltei. E estou aqui para te avisar. Acorde antes que seja tarde demais.